como o recrutamento funcionará? O recrutamento, de uma forma ou de outra, tem sido utilizado por nações para preencher as fileiras das suas forças armadas desde muito tempo atrás na história, e embora seja altamente controverso, é uma prática que continua até hoje. No conflito em andamento entre Ucrânia e Rússia, ambos os lados utilizaram o recrutamento para aumentar seus números. Na Ucrânia, leis foram promulgadas exigindo que homens de 18 a 60 anos se registrassem para recrutamento, porém, inicialmente apenas aqueles de 27 a 60 estariam sujeitos à convocação para serviço. Devido às perdas recentes, a idade foi reduzida para 25 no começo de 2024. Mulheres com treinamento médico, o registro também é obrigatório, mas servir não. Porém, todos os médicos qualificados podem ser convocados para servir em emergências nacionais. Do lado oposto, a Rússia também recorreu à conscrição. Uma lei que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2024 obriga todos os homens russos de 18 a 30 anos a servir por 1 ano nas Forças Armadas da Rússia, aumentando o limite de idade original de 27 anos. A partir de julho de 2024, aproximadamente 150 mil homens foram recrutados assim. Segundo a lei russa, esses homens não devem ser enviados para fora do país, liberando unidades profissionais para a linha de frente, embora alguns tenham sido enviados à Ucrânia, supostamente por engano. Há relatos de outras violações desta política, mas são difíceis de confirmar ou refutar. Essas políticas são controversas, para dizer o mínimo, com ambos os lados vendo um grande êxodo de homens em idade militar deixando seus países. Na Ucrânia, uma pesquisa recente revelou que 46% dos entrevistados aceitavam a evasão do recrutamento e 25% estavam incertos. Na Rússia, é um crime grave deixar o país após ser convocado para o serviço. Apesar da impopularidade da prática, ambos os lados, sem dúvida, continuarão a contar com o recrutamento para preencher suas fileiras até o fim do conflito. O recrutamento não é novidade, com origens desde os tempos antigos, e tem sido usado por milênios por praticamente todas as grandes potências mundiais desde então. Durante as 2 guerras mundiais, os países envolvidos tiveram muitas baixas militares, sendo forçados a adotar medidas rigorosas para repor seus exércitos. Quando não havia homens suficientes dispostos a servir voluntariamente, eles recorreram ao recrutamento. Após o fim das guerras mundiais, a necessidade desesperada por soldados cessou, mas muitas nações ainda recorrem ao serviço militar obrigatório, e o medo do recrutamento persiste até hoje. Nações ao redor do planeta ainda exigem que seus cidadãos, geralmente homens, prestem serviço militar, quer queiram ou não. Cerca de 85 países têm alguma forma de serviço obrigatório. Em alguns casos, é uma resposta à constante ameaça de guerra, como na Coreia do Sul, que exige que todos os homens aptos de 18 a 36 anos passem por treinamento militar para se defenderem do vizinho do norte. Para outras nações é uma questão de segurança nacional, mesmo quando não há uma ameaça específica. A Suíça recruta sua população masculina desde 1848 e continua atualmente, apesar de não ter participado de uma guerra há séculos. Surpreendentemente, essa política é muito popular e uma grande fonte de orgulho e identidade nacional suíça. Em 2013, um referendo para eliminar o serviço obrigatório falhou com mais de 73% da população a favor de manter o sistema. Após a Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido manteve a conscrição para garantir mão de obra suficiente para seu exército, necessário em lugares como a Alemanha ocupada, o Oriente Médio e a Índia. Em 1947, o parlamento aprovou a Lei do Serviço Nacional. A medida obrigava todos os homens aptos de 17 a 21 anos a servirem 18 meses no Exército, com possibilidade de adiamento para universitários e aprendizes. Após este serviço, eles ficariam na reserva por 4 anos. Aproximadamente 2 milhões de homens foram recrutados desta maneira até a revogação da lei em 1960. Apesar dos adiamentos, os últimos recrutas do Serviço Nacional foram dispensados em 1963. O treinamento de 6 semanas focou em capacitar os homens no menor tempo possível. As acomodações eram geralmente de padrão inferior, e o pagamento para os recrutas era uma fração do que o britânico médio ganharia na época. Após o treinamento, esses homens eram geralmente enviados para guarnições ao redor do mundo.
Esses poderiam ser setores pacíficos, como a Alemanha, mas também zonas de guerra ativas, como Chipre, a emergência malaia e a crise do Canal de Suez. Em 1950, a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul e tropas britânicas integraram a força da Organização das Nações Unidas enviada para intervir. Devido à participação britânica na Guerra da Coreia, o tempo de serviço militar foi ampliado de 18 meses para 2 anos. De 1947 a 1963, 395 servicemen nacionais britânicos foram mortos em ação em várias zonas de guerra ao redor do mundo, e muitos outros ficaram feridos. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos também mantiveram um sistema de recrutamento conhecido como draft. A Lei de Treinamento e Serviço Seletivo, que recrutou milhões de homens durante a Segunda Guerra Mundial, estava prestes a expirar em 1947, mas o Congresso, a pedido de Harry Truman, renovou a lei em 1948. Esta foi uma medida temporária que expiraria em 1950, embora tenha sido adiada devido ao surto da Guerra da Coreia. 1,5 milhão de homens foram convocados para lutar no conflito, com mais 1,5 milhão enviados para servir em funções de ocupação na Europa e na Ásia entre 1954 e 1961. Um desses homens era talvez o artista mais famoso do mundo na época, Elvis Presley, que serviu entre 1958 e 1960, e fez parte da 3ª Divisão Blindada na Alemanha Ocidental. Com o crescente envolvimento no Vietnã, os Estados Unidos novamente recorreram ao sistema de serviço seletivo para garantir mão de obra suficiente para o conflito. Para manter certa igualdade, seria realizada uma loteria, com datas de nascimento e números escolhidos aleatoriamente, na presença de funcionários do governo, observadores e mídia, garantindo transparência. Se o número de um homem fosse chamado, ele seria recrutado para as Forças Armadas. Havia prorrogações devido ao status, como ser estudante universitário, problemas médicos ou situação familiar. Apesar de ser o mais justo possível, com números atribuídos aleatoriamente, o recrutamento era extremamente impopular. Os protestos contra ele eram a base do crescente movimento anti-guerra que se espalhou pelo país conforme a guerra se prolongava. Ao final do envolvimento da América no conflito, 17.671 recrutas haviam sido mortos no conflito, cerca de 30% do total de perdas. O recrutamento era tão impopular e afetou tanto a consciência pública que, apesar dos inúmeros conflitos dos Estados Unidos desde o Vietnã, todas as guerras foram lutadas por voluntários. Apesar de manter uma força totalmente voluntária, os Estados Unidos ainda mantêm o sistema de serviço seletivo, exigindo que homens de 18 a 26 anos se registrem para um possível recrutamento, se necessário. Apesar do serviço militar obrigatório existir desde a antiguidade, sua praticidade é muito debatida. Aqueles a favor do recrutamento acreditam que ele não apenas fornece a mão de obra necessária em tempos de emergência nacional, mas também promove um senso de patriotismo, dever e propósito para aqueles convocados e incute uma disciplina muito necessária na vida de uma pessoa. Acredita-se que as lições aprendidas no serviço militar sejam levadas para a vida civil, melhorando as perspectivas a longo prazo do recruta e da nação, mesmo após o término do serviço. Para aqueles que são contra, há um argumento de que é imoral forçar alguém a servir contra a sua vontade, obrigando-os a arriscar suas vidas, bem como sofrer danos corporais graves e trauma psicológico por uma causa na qual eles não acreditam. Há também uma preocupação prática. Aqueles que são forçados a lutar contra a própria vontade não estão motivados nem comprometidos com a causa. A mentalidade deles, uma potencial responsabilidade em área de conflito. Ninguém quer compartilhar uma trincheira com alguém que está lá apenas sob coação. Um soldado ucraniano no recente conflito afirmou: "Ainda queremos que as pessoas se juntem voluntariamente, pois há uma grande diferença entre alguém convocado para o exército e alguém que foi defender sua pátria." O desejo de combater o inimigo é muito importante, além de treinamento, equipamento e preparação. Fim da citação. Recrutas ao longo da história serviram com distinção e bravura, e alguns foram além do chamado do dever. Apesar disso, convocar os relutantes para servir é uma prática controversa. No atual clima geopolítico instável, há temores de que conflitos em larga escala possam eclodir,
forçando as nações a recorrer à conscrição de seus cidadãos. Seja esse um medo infundado ou uma realidade potencial, o que é certo é que o medo do recrutamento militar será uma grande preocupação para muitos ao redor do mundo.